Olá meus comparsas Book Crushers, aqui é o Herbeneto para mais um vídeo do canal e hoje, depois de quase 2 meses, eu venho aqui para gravar um wrap-up, pois sim, depois de Sol da Meia-Noite eu acabei entrando em uma ressaca literária ferrada e só agora em setembro, por conta de um livro em específico, essa ressaca passou. Mas quando passou, eu meti o pé na porta e li tudo que eu podia ler. Vocês vão ver. Ok, como eu já bem disse na introdução desse vídeo, o mês de agosto ele se resumiu basicamente à leitura de Sol da Meia-Noite da Stephenie Meyer no começo do mês e acabou. Depois que eu li Sol da Meia-Noite eu não consegui pegar mais nada para ler, até porque eu entendo muito bem o motivo disso ter acontecido. Afinal, Sol da Meia-Noite era um livro que eu estava esperando há uns 12 anos para ser lançado, e ele finalmente saiu e tinha quase 800 páginas, então eu precisava de um momento só comigo mesmo para não ler nada. E foi exatamente isso que eu fiz em agosto. Eu vi filme, eu vi série, eu escutei música, mas eu não li nenhum livro. E isso só foi acontecer de fato no comecinho de setembro. Enfim, espero que gostem desse vídeo, que continuem comigo até o final. E, enfim, se preparem, peguem um suco, peguem um lanche, porque com toda certeza esse vídeo vai ficar enorme. Aviso de amigo. Enfim, para começar, vamos de livro que já teve vídeo aqui no canal, um vídeo até de 15 minutos, bem longo, que vocês deveriam assistir, que foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis, o primeiro volume da série As Crônicas de Nárnia, que eu comecei um projeto agora no mês de outubro de ler um livro de As Crônicas de Nárnia por mês. O livro escolhido para começar, obviamente, tinha que ser O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E postei o vlog aqui no canal. Para quem quiser assistir, vou deixar o link aqui em cima. E foi muito bom fazer a releitura de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa 15 anos depois da minha primeira leitura. Foi engraçado também perceber que algumas coisas que eu me lembrava, na verdade, eram do filme e não do livro. Mas foi um livro que acabou envelhecendo bem para mim. Eu curti de verdade voltar para o universo de Nárnia. Foi uma leitura muito gostosa, muito nostálgica, com toda certeza. E eu dei 5 estrelas para minha leitura de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O próximo livro vai ser Príncipe Caspian. O nosso encontro aqui no canal vai ser dia 7 de novembro. Então já fiquem avisados para quem quiser me acompanhar no projeto Muito Além do Guarda-Roupa. Mas enfim, a leitura que me tirou da ressaca literária produzida pelo Sol da Meia-Noite, na verdade foi uma HQ. Uma HQ que eu vinha esperando a retomada há uns 2 anos, mais ou menos. É uma das minhas histórias favoritas e eu amo como os personagens interagem. Enfim, se você me acompanha bastante aqui no canal, sabe que eu estou falando de Fence, da C.S. Pacat, ilustrado pela Joanna de Mad. E que retomou, depois desse longo hiato, nesse ano de 2020, com uma graphic novel maior. Antes a série era publicada em fascículos, em capítulos mais curtos, de forma mensal, e agora ela vai ser lançada de forma mais espaçada, mas em formato de graphic novel, com mais de 100 páginas de história. Isso me deixou muito feliz no primeiro momento, só que depois, quando eu retomei, quando eu fiz a leitura de Rivals, eu acabei percebendo que isso não vai dar certo. Por quê? Porque eu li a graphic novel muito rápido. Eu li em um sentar, sabe? Em um estalar de dedos. E acontece bastante coisa, a história avança bastante desde onde a gente parou lá atrás no fascículo 12, que eu li em 2018. Foi muito bom reencontrar o Sage, o Nicholas, o Harvard, o Aidan, que fazem parte da equipe de esgrima da King's Row. E nesse específico, nessa história específica, as autoras vão trabalhar bastante a noção de equipe, a noção de amizade. E eu gostei muito disso, porque, querendo ou não, os personagens são muito individualistas. Todos eles, sabe? A grande maioria deles. Eu acho que só o Harvard, que não é individualista, mas ele é o capitão da equipe também. Então, essa história foi muito importante para isso, sabe? Para a gente reunir todos esses personagens e mostrar que eles têm que funcionar como equipe também. E, assim, foi uma lição muito boa para os personagens. As interações deles foram maravilhosas, assim, teve muito fanservice do Ada com o Harvard, do Sage com o Nicholas. Na verdade, teve o primeiro fanservice de verdade do Nicholas com o Sage. E eu tô muito empolgado para a próxima história, que a gente nem sabe ainda quando vai ser publicada. Mas enfim, foi a história que me tirou da ressaca literária. Eu dei 5 estrelas para esse comeback de Fence, com o volume 4, entre aspas, né, que é Rivals. E, enfim, se você gosta de HQ, fica aqui a minha dica para você. Depois da minha leitura de Fence, né, do meu reencontro com os personagens de Fence, foi a vez de ler um livro que estava no meu radar há muito tempo, e quando eu finalmente o li,
foi uma completa surpresa e eu me apaixonei por completo por essa história. Enfim, eu tô falando de The Black Flamingo, do Dean Natta, que é uma história narrada através de versos, que vai contar a história do Michael. Esse rapaz que nasceu em uma família miscigenada britânica, a mãe dele, se eu não me engano, é da Grécia e o pai dele é da Jamaica. E apesar dele ter uma relação muito boa com a família paterna dele, a relação dele com o pai é péssima. Então ele só tem a figura de fato materna para ele. Então ele vai lidar com o fato dele ser um rapaz birracial, se descobrindo gay. A gente vai acompanhar desde o nascimento do Michael até a fase dele na faculdade, a fase dele entrando na faculdade. E na história, basicamente, nós temos do Michael nascendo até ele descobrindo a arte drag. E é a partir dele descobrindo a arte drag que ele vai meio que se encontrar, sabe? Que ele vai achar a voz para sua arte. E nós vamos acompanhar tudo que ele precisou passar até chegar a esse momento. E, assim, é um livro muito, muito, muito bom, pois é uma jornada de crescimento do personagem. É uma jornada de crescimento do Michael. Assim, tem uns 10% ali de romance, e o foco da história não é isso, o foco de verdade é a vida do Michael, a família do Michael, ele na sociedade em si, essa relação que ele tem com a mãe, a relação dele com a melhor amiga dele, a relação inexistente com o pai, enfim, são pontes que nós vamos ter ao longo de cada parte, e é um livro muito bonito. Não só visualmente, como eu disse, ele tem ilustrações, ele é narrado através de versos, mas assim, a história do Michael é muito bonita, a forma como ele se enxerga, que ele vai se descobrindo, que ele vai desabrochando, se tornando quem ele é muito bonita. E faz todo sentido no final o livro se chamar The Black Flamingo. Enfim, eu fiquei impressionado de verdade com essa história. Eu dei 5 estrelas, se tornou mais um favorito desse ano. E assim, quando eu comecei a ler o livro, eu não esperava isso. Eu estava interessado, eu estava curioso, mas eu não sabia que essa história me impactar tanto quanto essa história de fato me impactou. Enfim, infelizmente não é um livro que eu saiba que vai ser lançado no Brasil em pouco tempo. Não vi nenhuma editora assim, dizendo que vai trazer ele aqui para o Brasil. Eu achei o nível de inglês dele intermediário, mas razoavelmente fácil, tanto que eu li ele em um dia praticamente. Eu comecei ele de manhã e eu fiquei até de madrugada lendo. E ele é um livro grosso, ele tem umas 400 páginas mais ou menos. Mas enfim, foi uma viagem maravilhosa, foi uma jornada incrível e muito emocional, e foi muito bom conhecer o Michael e a história dele. E, como eu disse, acabou se tornando um favorito desse ano de 2020. Black Flamingo foi a vez de pegar uma novela nacional escrita pelo Rodolfo Carvalho, que por acaso foi eu que fiz a capa, mas sim, eu só consegui fazer a leitura da novela em si agora no mês de setembro. Eu tô falando, é claro, de Flores Amarelas, que é uma espécie de homenagem à novela Floribela, só que transformada em livro, e onde o personagem, o protagonista em si, que é o Vitor, ele é muito fã da história. E ele, assim, incorporou as gírias da personagem à sua vida, ele escuta as músicas da novela ainda hoje em dia. Só que no momento que a história começa, a vida dele não está tão mágica assim. Faz um tempo que o ex-namorado deixou ele e o Vitor ainda não superou esse término. Na verdade, ele ainda tem sentimentos por esse ex-namorado. Até que a amiga dele, cansado de ver o rapaz na fossa, e ele tá numa fossa de verdade, chama ele pra sair, na verdade bolando um encontros escuras, por assim dizer. Nisso ela apresenta o Vitor para o Luan, que é o amigo da namorada dela e que também é muito fã de Floribela. É a partir desse ponto que a história vai começar. O Vitor conhecendo o Luan, o ex dele sabendo disso, que ele está superando esse relacionamento que eles tiveram e finalmente, né, seguindo em frente e tendo aquele estalo de que, de repente, ele voltou a gostar do ex-namorado dele. Basicamente é isso que eu posso dizer dessa novela. E o que eu posso dizer também é que ela, de fato, é uma novela, no sentido de dramaturgia. Porque o Rodolfo ele vai pegar esse arquétipo de novelas que a gente tanto conhece, um mocinho muito inocente e um vilão que quer separar o casal, não importa o que ele precisa fazer para isso, né? Nem que o plano seja o mais estapafúrdio possível, e usa esses arquétipos para construir a sua história e a seu favor, sabe? Você lê e você percebe, putz, isso é muito novela. Só que aí a gente pensa que
a história em si é uma homenagem a uma novela também. Então achei isso de uma sagacidade incrível, porque vai ter um momento que a gente vai ter a perspectiva ali do ex-namorado do Victor, e a gente vai ter todo o plano que ele tá bolando para separar o novo casal, por assim dizer. E é muito novelesco mesmo, e eu acho que isso deixa a história muito mais divertida, porque ele veste essa camisa, sabe, sem vergonha alguma. Enfim, Flores Amarelas está disponível no Kindle Limited para quem quiser ler. Mesmo que ele tenha surgido como uma homenagem a Floribela, a história meio que vai além disso, sabe? A história anda com as suas próprias pernas. Eu acho que isso que é o mais legal de tudo. Enfim, fica aqui a minha recomendação. É uma leitura super divertida, nacional. E, sério, de verdade, leiam que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Depois de Folhas Amarelas, foi a vez de ler a nova história da Olivia Pilar, que ela lançou no começo de setembro, se não me engano, que se chama Quando o Sol Voltar. E a minha história com Quando o Sol Voltar é muito engraçada, porque quando eu vi a capa, eu achei que ela teria um toque sobrenatural. Eu não li a sinopse, mas eu achei que ela teria um toque sobrenatural pela ilustração da capa, só que não é bem isso que a história fala. Na verdade, Quando o Sol Voltar é o conto mais sóbrio e mais político, por assim dizer, que a Olivia já publicou até o momento. Isso me surpreendeu muito positivamente, porque ela é muito boa nas histórias cotidianas e fofinhas, mas falando de assuntos mais sérios, ela também é ótima. Ela traz uma construção de personagem maravilhosa. Dessa vez nós temos o casal sáfico Bianca e Dara, as duas são bissexuais também, como todos os outros personagens da Olivia Pilar, e estão enfrentando um momento muito delicado de perseguição no país. E elas estão enfrentando um dilema no momento, né? Se elas continuam em risco tentando se encontrar para continuar o relacionamento delas, ou se elas dão um tempo para se preservarem. Porque as pessoas estão sendo denunciadas, estão desaparecendo, e isso está causando um pânico em todas as pessoas que são mais ativas em questões de minoria. E elas estão muito envolvidas nisso. Principalmente a Dara, se eu não me engano. E elas se conheceram numa passeata. Então a política em si está interligada no relacionamento delas. E é um fator muito importante no relacionamento delas. E nós temos assim o que seria mais ou menos o encontro para decidir tudo. Se elas continuam se arriscando ou não. E a construção que a Olivia faz em poucas páginas é simplesmente magnífica. Eu sempre digo isso, mas é verdade. A Olivia consegue dar toda uma profundidade dos personagens, todo um background para a história em poucas páginas. É algo que eu tenho inveja de verdade, uma inveja boa, mas que eu tenho, porque é um dom. Não tem outra palavra para dizer. É um dom que ela consegue fazer em tão poucas páginas e trazer tanto peso para as histórias dela. Enfim, não tinha outra nota para dar além de 5 estrelas. E assim, foi como eu disse, foi uma história que me surpreendeu positivamente. Tá disponível no Kindle Limited também, então assim, se você puder ler, leia, porque, ó, Chef Kiss. É uma história que merece um Chef Kiss. Depois foi a vez de ler outra história nacional através do Kindle Limited. E, na verdade, esse conto é uma sequência de uma novela que eu li no ano passado, nessa mesma época mais ou menos. E é da Cíntia Zagato. Enfim, eu tô falando de No Alto do Rabisco, que é um spin-off, por assim dizer, ou uma sequência, de Quem Rabiscou Aqui, que tinha a história do Cadu, né, atrás da pessoa que desenhava nas apostilas que ele acabou ganhando do pai, e ele acabou se apaixonando por essa pessoa sem saber quem essa pessoa era. E aqui nós temos o Cadu alguns anos depois, já na faculdade, em um relacionamento com essa pessoa, né, depois de ele descobrir quem era essa pessoa. Só que no momento em que a história de No Alto de um Rabisco começa, o Cadu e essa pessoa estão separadas por conta de uma bobeira que o Cadu fez. Assim, uma bobeira mesmo, não foi nada grave, mas foi algo que ele fez e que acabou melando tudo. E ele está disposto a fazer com que essa pessoa volte, né, reconsidere a idiotice que ele fez e volte para ele. O que ele faz? Ele vai para São Paulo, tá tendo uma convenção de ilustradores, e ele vai até essa convenção, que é na véspera da parada, se eu não me engano, para tentar achar uma nova chance. E é a partir desse ponto que a história vai começar de No Alto de Rabisco. É uma história super curtinha e super rápida, super fácil de ser lida. Foi muito bom reencontrar esses personagens, com toda certeza. Vão ter a inserção de outros personagens também no grupo ali de amigos. A única questão de No Alto de Rabisco é que a mesma coisa que me incomodou em Quem Rabiscou Aqui, me incomodou aqui no conto. E o que foi essa coisa? Quando a história finalmente engata e quando as coisas finalmente começam a acontecer, a Cíntia Zagato vai lá e termina. Da mesma forma que ela terminou
o primeiro livro, sabe? Quando eu li a novela, eu fiquei, caramba, agora que a gente tá nessa cena, a história acabou. E foi a mesma coisa que aconteceu aqui no conto. Enfim, eu dei 4 estrelas, porque foi muito bom reencontrar esses personagens, mas sim, eu queria mais algumas páginas. Dava pra ter mais algumas páginas desse conto, Cynthia. Eu sei que dava. Continuando no Kindle Limited, eu peguei para ler Todo o Meu Coração, do Eduardo Tadeu, que eu gostei bastante dessa capa e eu fiquei bastante curioso pela sinopse. Nós vamos conhecer o Nicholas, que é esse universitário que tem bastante problemas com a autoimagem dele. Ele não se sente confortável, ele é muito retraído, ele é muito tímido. E a história vai começar quando, em uma feira ali da universidade dele, onde ele está cuidando da barraca junto com um amigo de fisioterapia, que ele vai conhecer esse outro rapaz. E a partir desse relacionamento que ele vai começar com esse outro rapaz, que as coisas vão começar a acontecer para ele e para a forma como ele se vê. E basicamente é isso que eu posso dizer de Todo o Meu Coração, sem entrar em muitos spoilers. E essa é uma história muito engraçada porque ela demorou um pouquinho para me pegar. Só que aí, conforme a gente vai avançando, a gente percebe que ele na verdade estava dando um background para o inside que ele ia fazer o personagem dele, o Nicholas, ter lá no final. Quando eu consegui me inserir e quando eu vi qual era a mensagem que o Eduardo queria abordar com o Nicholas, eu não poderia dar outra nota além de 4 estrelas. Apesar de tudo começar com o relacionamento dele, do Nicholas, com o namorado, o Eduardo vai fazer com que o personagem perceba que ele precisa ir além disso para se aceitar, para ele ter um melhor relacionamento com ele mesmo. E eu achei essa mensagem muito boa de verdade. Enfim, eu dei 4 estrelas para Todo o Meu Coração. Também tem disponível no Kindle Limited e é bem rapidinho, são 53 páginas, dá para ler uma sentada também. Ainda no Unlimited, eu li Avenida Oceânica, do Arthur Araújo. É uma história que vai se passar em Salvador e nós vamos conhecer o Júlio e o Alex, que são um casal, e eles estão decidindo morar juntos. Nós vamos ter um pouquinho de como era a vida deles antes dessa decisão e depois de eles tomarem essa decisão. E apesar da sinopse extremamente simples, eu acho que o grande trunfo dessa história do Arthur Araújo é a narrativa dele. Porque nós vamos ter bastante as emoções desses dois personagens, principalmente do Alex, que é o narrador dessa história. E ele é alguém muito apaixonado. Não apenas apaixonado pelo Júlio, mas apaixonado pela vida que ele está tendo. E a forma como o Arthur coloca isso em palavras é muito bonita. A narrativa dessa história, desse conto, é muito, muito, muito bonita. Já no primeiro momento, a forma como ele descreve tudo, a forma como ele descreve que está apaixonado pelo Júlio, que é esse rapaz trans, é muito bonita. E é muito cativante. E, enfim, mesmo que sejam situações corriqueiras, sejam situações cotidianas, a história te prende principalmente pela forma como o protagonista da história conta a sua história pro leitor. E eu fiquei extremamente fascinado pela escrita do Arthur Araújo, pela forma como ele conduziu essa história, pela forma como ele fez com que o protagonista dele conversasse com a gente, com o leitor. Enfim, eu acho que se eu falar qualquer coisa a mais vai ser um spoiler. Tudo que eu posso dizer é que eu dei 5 estrelas para Avenida Oceânica. É um conto muito bonito de se ler e tem disponível no Kindle Limited também. Depois foi a minha vez de ler Um Dia Estaremos em Páginas, do Matheus Ayan, que vai contar a história do Davi e do vizinho dele nesse período de isolamento social. O Davi, ele saiu de uma cidade para outra para estudar e para viver um pouco mais distante da família e ter uma independência. Só que o que aconteceu? O Covid aconteceu e ele acabou de perder o emprego. Ele tá cheio de incertezas sobre ficar na cidade, até que ele começa a ter esse relacionamento com o vizinho dele, esse relacionamento de conversas, sabe? Com esse senhor de idade que vivia esse tempo todo do lado do apartamento dele e que ele nunca teve contato. Mas por conta do isolamento social, eles acabam criando esse vínculo. E é uma história que vai falar muito sobre relacionamentos familiares, tanto da família do Davi quanto da família desse senhor que mora do lado dele, e dessa amizade que eles vão criar juntos. E assim, eu fui muito cativado por essa amizade que o Matheus criou, porque assim como o Davi, no começo a gente não vai gostar muito de como o vizinho dele vai reagir
as tentativas de ajuda do Davi, sabe? Porque ele é um velho típico ranzinza, sabe? Mas aí com o tempo vai mostrando o outro lado desse personagem e vai criando um laço de amizade bonito dele com o Davi. E a gente vai descobrindo mais sobre a família dele, sobre a família do Davi. E assim, o final é um final assim que dá uma dorzinha no coração, porque não é exatamente feliz. Também não é triste, vocês vão precisar ler para entender do que eu tô falando. Mesmo assim, foi um final muito crível e muito certo para essa história. E eu acho que o Matheus Ayhan foi muito certeiro ao criar essa história de um isolamento. Enfim, foi muito legal, foi muito gostoso de ler, apesar de todas as dúvidas do personagem, apesar das certezas da história, apesar do clima que, né, a gente ainda vive, né, vamos lembrar que a gente ainda vive, mas assim, foi, sem sombra de dúvidas, espetacular e das 5 estrelas para um dia estaremos em páginas. E a última história que eu li no Kindle Limited, ainda tem uma outra história que eu terminei de ler nesse mês, foi Brilhante, do Renato Rito, que vai contar a história do Alex, que é esse estagiário de uma agência de publicidade. Ele é ilustrador ali na agência Brilho, e ele tem um crush no chefe dele. Ele não sabe se o chefe dele é hétero, se ele é bi, se ele é gay, mas ele tem um crush nesse chefe, só que, né, a relação não pode acontecer porque ele é estagiário, o cara é chefe, e assim, ele segue muito bem as normas da empresa, da agência Brilho. E as normas da agência Brilho são tanto quanto irritantes, porque é aquele típico chefe que quer bancar o legal, mas na verdade está irritando todo mundo. É basicamente isso que acontece. Então, ao mesmo tempo que ele tem esse crush pelo esse chefe, ele fica muito irritado porque o chefe ele é todo certinho, ele segue as normas da empresa da forma mais suportável possível, até que um dia, assim, ele meio que se cansa de uma bronca ali que ele acabou levando desse chefe dele, e ele responde com um e-mail um tanto quanto revelador e antiprofissional, só um pouquinho antiprofissional, e ele acaba ficando desesperado porque era só pra ele escrever pra desabafar e depois apagar, mas ele acabou enviando sem querer. E agora ele não sabe o que fazer, se o chefe dele ler ou não esse e-mail onde ele abre o coração sobre tudo, sobre a empresa, sobre o que ele sente pelo chefe, sobre tudo. Enfim, basicamente é isso que eu posso dizer sobre Brilhante. É uma história que vai ser narrada de forma epistolar, de troca de e-mail entre os personagens, e é uma história bastante divertida de se ler. Ela é super rápida, super fluida. Meu único porém que não me deixou dar 5 estrelas para Brilhante é porque no começo da história tem toda essa questão, né, do Alex acabar tendo um comportamento antiprofissional enviando esse e-mail. E assim, antes dele enviar esse e-mail, eu já tinha achado ele um pouquinho antiprofissional. Isso vindo de uma pessoa que já chorou no trabalho, que já discutiu com o chefe, que já teve que engolir muito sapo em trabalho. Mas eu acho assim que, tipo, é lógico que a gente não pode aceitar qualquer coisa por conta de um emprego. Eu não estou dizendo isso. Mas também, o que irritava o Alex eram coisas assim que não era motivo para ele ficar tão irritado, sabe? Porque ele tá trabalhando numa marca e a dona da marca falou que queria lhamas, mas ele queria colocar flores no anúncio e ele acaba batendo o pé e colocando flores, mesmo a dona querendo lhamas, sendo que assim, quando a gente trabalha com um cliente, principalmente com o design e tal, a gente tem que entender que, por mais que a gente tenha a nossa visão, a gente tem que respeitar também a visão do cliente. Por mais que seja estapafúrdia, sabe? A gente às vezes tem que engolir esse sapo e fazer o que o cliente está pedindo. E eu sentia que o Alex não conseguia fazer isso, principalmente por ele ser um estagiário. Enfim, mas depois esse meu rancinho passou e eu consegui me inserir na história. Até porque ele estava certo em muitas coisas. Mas esse motivo, principalmente, da relação, a principal relação ali dele, que era com essa cliente, que a cliente queria uma coisa, ele queria outra, e ele não aceitava a visão da cliente de forma alguma, que acabou ficando um pouquinho irritado com ele, mas depois passou. Por isso que eu não dei 5 estrelas para a história toda, mas eu dei 4. E depois dessa enxurrada de leituras feitas no Kindle Limited, o último livro que eu li nesse mês que passou, na verdade foi agora no comecinho de outubro, foi Com Amor Crickwood, da Beck Albertalli, que é a novela que vai finalizar a história que começou em Com Amor Simon e Lia Fora de Sintonia. Eu já li Com Amor Simon, vocês sabem que eu tenho uma relação meio a meio com esse livro, porque eu gosto de muitos elementos dela, mas eu não gosto exatamente do protagonismo do Simon. Mas eu não li Com Amor Lia. Mesmo assim, eu peguei esse livro para ler. Eu acabei comprando esse livro por impulso na minha última compra lá na Amazon.
E deixa eu dizer pra vocês, eu acabei gostando de verdade dessa história. Mesmo eu não tendo esse background de Lia fora de sintonia, que eu acho que seria importante para começar essa história, e eu fiquei um pouquinho perdidinho no começo dessa novela. Vou explicar. Aqui nós vamos ter o Simon, o Blue, a Abby e a Lia. Abby e Lia agora são um casal. Algo que acabou me pegando de surpresa. Eu não sabia que elas tinham ficado juntas em Lias fora de sintonia. E os 4 estão indo para a faculdade. Essa história aqui vai se passar basicamente no primeiro ano da faculdade deles. O Blue vai para Nova York, o Simon vai para Filadélfia e as duas vão para uma outra universidade juntas. E nisso nós vamos ter a troca de e-mail dos 4 nesse período de um ano. O Blue e o Simon tentando fazer esse relacionamento à distância dar certo. E a Abby e a Lia tentando fazer esse relacionamento no mesmo dormitório, né? Basicamente elas estão morando juntas, dá certo também. E como eu disse, eu acho que, assim, pro começo desse livro, eu precisava desse background de Lia fora da sintonia. Eu consegui pegar depois? Consegui. Mas eu acho que se eu tivesse lido Lia fora de sintonia antes, eu teria me inserido muito mais fácil nessa história do que eu consegui me inserir, sabe? Tanto que, assim, nas primeiras trocas de e-mail, eu ficava um pouquinho perdido, sabe? Com o relacionamento da Lia com a Abby, que pra mim era completamente inesperado da forma como as coisas terminaram em Com Amor, Simon. Mas assim, o grande dilema desse livro, com toda certeza, é o relacionamento à distância do Simon com o Blue. E eles estão sofrendo bastante por conta disso. Se eu não me engano, diz aqui na sinopse, são 189,1 km de distância que separam um ao outro. Eles começam os e-mails, os primeiros e-mails, dizendo isso, sabe? Que eles estão muito distantes do outro. E você percebe o quanto isso afeta os dois nesse começo de faculdade, nesse começo de novo ciclo para eles, principalmente com relação ao Simon. O Simon ele tá com um problema ali para se adaptar na faculdade dele. E nós vamos ter, né, esse ano inteiro deles trocando e-mails e o que vai acontecer a partir dali, né, a partir desse primeiro ano de faculdade. Não é uma história que termina exatamente com um ponto final, na verdade termina com uma reticências, mas eu curti de verdade essa leitura. Eu achei uma leitura muito, muito, muito gostosa. Eu acho que aconteceu a mesma coisa aqui que aconteceu com o Casamento da Princesa. Consegui me ligar ao personagem com ele mais velho, diferente do que eu tinha conseguido com ele mais novo, sabe? Eu tinha muitos problemas com o Simon adolescente. Mas aqui eu consegui entender ele, eu consegui entender os dilemas dele, sabe? Eu achei ele até menos irritante do que eu achei em Simon. Enfim, eu acho que quem é fã dessa história, quem é fã dessa série, por assim dizer, vale super a pena fazer essa leitura. É uma leitura muito gostosa, muito rapidinha de se fazer, são 150 páginas só. Eu que não tenho background de Lia e que tenho uma relação meio a meio com Amor, Simon, eu já curti bastante essa história. Então imagina quem curte a série por inteiro. Enfim, eu dei 4 estrelas para Com Amor, Crickwood. Meu único problema mesmo foi me inserir um pouco na história, mas acho que é um problema muito mais meu do que do livro em si. E é isso. Curti bastante, foi uma leitura muito gostosinha de se fazer, e essa foi minha última leitura que eu fiz nesses últimos tempos. Muito bem, pessoal, essas foram as minhas 11 leituras desses últimos 2 meses, por assim dizer. Mas enfim, se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes e querem receber muito mais. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras de todas essas histórias lá na Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através do link de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês vão estar pagando nada ali por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante ao canal do Crushed. Enfim, quantos livros vocês leram no mês passado? Vocês já leram algum desses livros que eu falei? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Você sabe conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Pois aqui foi o Beneto para mais um vídeo de wrap-up do canal Book Crushed. Tchau e até o nosso próximo encontro.